Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui para aprender e ensinar matemática com você, sempre descobrindo coisas novas e aumentando o nosso conhecimento. E aí, é importante estar concentrado, prestando atenção e bem atento nas informações, inclusive para que a gente possa responder o que é perguntado e realizar as nossas atividades, certo? Toda aula nós temos um objetivo. O que nós pretendemos durante esse nosso momento de aula de matemática alcançar até que ela termine. Qual será o nosso objetivo para hoje? Vamos olhar na tela? Ler, escrever e comparar números de até 2 ordens. Então, nós vamos estar trabalhando com números. Vejam que as casinhas aí no nosso objetivo têm números. Eu peguei só uma parte da reta aí, tem uma sequência de números. Aí nós temos o número 15, 16 e 17. Olha, o número da casinha do meio é o 16. Qual é o número que vem antes do 16? Muito bem, é o número 15. Ficou fácil porque ele está bem do ladinho ali. E depois do 16, qual é o número que vem? O 17. E isso só foi para que a gente saiba que nós vamos estar trabalhando com números e prestando atenção na ordem deles, na sequência dos números, certo? E aí, vamos começar a nossa aula? Já começamos com algumas casinhas e aí uns números nessas casinhas para a gente pensar o que vem antes e o que vem depois. E aí, vamos também ver uma história para que a gente possa descobrir mais alguma coisa, porque nós estamos trabalhando com números, mas isso não impede de nós ouvirmos histórias. Então veja lá na tela qual é a história que a professora Luzia trouxe para a nossa aula de matemática. Vamos ver lá? A história que a professora Luzia trouxe é Nunca Conte com Ratinhos, de Silvana, de Ângelo e Luigi Rafael. Vamos ver o que será. Acompanhe aí na tela o que vai nos contando esta história. Era uma vez 10 ratinhos. 10 ratinhos? Será? Vamos ver juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ratinhos. Talvez 10 sejam muitos para uma única história. Em poucos minutos, eles comem um livro e sem livro, nada de história. De qualquer forma, o 10º ratinho não vem mais. Já imaginava, sempre foi distraído. Recém-telefonou avisando que perdeu o trem. Não dá para contar com ele. Embora ele seja muito correto, mas então sobraram 9. Para falar a verdade, parece que são 8. 8? Onde foi parar o 9º? Deixou uma mensagem dizendo: volto logo. Ele se inscreveu num curso de valsa, flamengo, tango e por essas horas ele deve estar tocando castanholas, olé! E logo, é uma história de 8 ratinhos. Espere um pouco, estão me dizendo uma coisa, o 8º ratinho nem colocou o relógio para despertar. Está dormindo de pernas para o ar. Ontem à noite ele festejou o início da primavera até muito tarde. Bem, estamos então com 7. Na verdade, o 7º também não vem. Ele está muito ofendido porque eu não lhe mandei um cartão de Natal. Então, esta é uma história. Quantos? 6 ratinhos. Você nem imagina como estou chateada. O convite para o 6º ratinho ficou no fundo da minha gaveta. Desta vez, a culpa é minha. Paciência. Estamos agora com 5. E acaba de chegar uma carta. O 5º ratinho mudou de ideia e foi visitar um primo no interior. Será então uma história de 4 ratinhos?
quer dizer, seria se o quarto não tivesse encontrado um amor pelo caminho. Fico muito feliz por ele. Enfim, é uma história de 3 ratinhos. Quer dizer, não. O terceiro ratinho soube que tem 2 gatos, ficou com medo e preferiu ficar na toca. Será então uma história de 2 ratinhos? 2 ratinhos seria suficiente para fazer uma bela história, se o segundo ratinho não tivesse ido morar na Austrália para estudar com os cangurus. Nem vou ficar esperando pelo último ratinho. É claro que ele não vem. Mas eu vou comprar um queijo. Por quê? Porque o meu já tinha acabado. Mas ao voltar, em frente à minha porta está um lindo ratinho cinza a me esperar. Sorri e pelo jeito como ele mexe o bigode, dá para ver que ele está muito feliz. Olá, bem-vindo! Fui comprar queijo para você. Depois, abro a porta e entramos. Vamos lanchar juntos. E é esta a história. Fim. E aí nós ouvimos uma história dos ratinhos. E que nós não podemos contar com os ratinhos porque alguns nos deixaram na mão. A nossa amiga, que convidou os ratinhos para lanchar e até comprou queijo, encontrou um único ratinho. Mas acreditem, a amiga que trouxe os ratinhos, ela é uma conhecida aí. E qual será? Tem 2 gatinhos e a nossa amiga, presta atenção lá na tela, que a amiga que convidou os ratinhos e acabou ficando somente com um ratinho, é a nossa amiga Samara. E ela tem uma sequência de números ali, e nessa sequência de números ela precisa da nossa ajuda, porque tem alguns números ocultos. Então nós temos que descobrir quais são os números que foram cobertos nessa sequência de números. E aí, vamos poder ajudar a Samara? Você ajuda aí também a professora? A sequência de números da Samara está aqui na bancada. E aí os números que estão ocultos, que estão cobertos, também estão cobertos aqui na bancada. Vamos tentar descobrir quais são estes números que a Samara também quer descobrir na sequência de números dela? Então vamos ver aqui junto com a professora. Na nossa sequência de números, nós temos alguns números cobertos. Olhem lá. Tem vários números que estão ocultos e ela precisa da nossa ajuda para descobrir. Aí, como que nós vamos descobrir? A sequência de números já nos dá uma pista, porque os números têm uma ordem. Se a sequência de números que a Samara tem está começando aqui no número 1, a sequência dela, depois do 1 veio o 2. Lembrem-se que nós precisamos descobrir o número que está aqui. Você já conseguiu descobrir esse número aí na sua casa? Você já pensou? Não está muito difícil. Mas o que eu preciso saber? Esta ordem aqui, né? 1, 2, conta junto com a professora. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o próximo número que poderia estar aqui oculto, que nós podemos ajudar a Samara a descobrir, é o número 9. Será que nós estamos certos? Sim, olha lá, nós descobrimos o número 9, o primeiro número oculto. Mas vejam que tem uma sequência aqui de números ocultos. Então, nós não sabemos quem vem depois aqui, mas é muito importante que a gente esteja prestando atenção na sequência para a gente já ir pensando nos números que estão aqui ocultos. Descobrimos o 9. Lembrem-se lá, depois que nós descobrimos, aprendemos até o 9, depois vem uma dezena exata. Uma dezena exata corresponde a que número mesmo? Olha como vocês são espertos, depois do 9 vem o número 10. Será que nós ajudamos a Samara desta forma, descobrindo o número 10? Sim, nós descobrimos. E aí nós estamos ampliando os nossos números, porque agora a gente já sabe quais são os números que vêm depois. Quando eu junto 10 mais 1, que número que vai estar escondido aqui? 10 mais 1 é o número 11. Muito bem. 11 é uma dezena e uma unidade. Quando eu acrescento mais uma unidade aqui, 11 mais 1 vai formar o número? Qual é o número que está oculto aqui para nós ajudarmos a nossa amiga? É o número 12. Então, está aqui o número 12. Uma dezena, 2 unidades, 12. Para você ir memorizando, sempre vá repetindo. 10, 11, 12.
10 mais 3, ó, 10, 11, 12, mais um aqui vai formar o número. Olha aqui, nós temos o próximo número está descoberto. Então, nós já sabemos que é o 12, o número que nós queremos descobrir, depois vem o 14. Então, na sequência, se nós estivermos puxando aí pela nossa memória, 10, 11, 12, 13, muito bem. O 10 mais o 3, uma dezena e 3 unidades, o 13. 14 já estava descoberto, e aí nós temos o próximo número oculto aqui na sequência de números da Samara. Qual é o próximo número? Olha que interessante, sempre é importante você estar prestando atenção o que vem antes e o que vem depois. Lembram lá da casinha no objetivo? É fácil de nós descobrirmos, porque nós estamos na sequência, ó, 14, 15, 16. Então, o 15, ó, uma dezena mais 5 unidades, 15. E aqui estão todos, ó, descobertos. E só para lembrar, vamos treinar lá, lendo com a professora. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E o próximo número está oculto. E agora? Vejam que aqui eu tenho uma dezena mais 9 unidades. Mas aqui já tenho 2 dezenas e 1 unidade. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos uma dezena exata. E, na verdade, ó, 2 dezenas exatas que formam o número, ótimo, 20. 19, 20, 21. Aí aqui nós temos uma sequência, ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. E aí o nosso próximo número está oculto. Mas nós já vemos que tem aqui, ó, a próxima são 3 dezenas exatas, ó, o 30 e aqui o 28, o 2 mais 8 unidades. Então, 2 dezenas mais 8 unidades. O próximo só poderia ser 2 dezenas mais 9 unidades. 2 dezenas mais 9 unidades formam o número 29. Muito bem, 29. E aí nós descobrimos mais um número oculto da Samara. Ó, 28, 29, 30. E aqui tem vários números que já estão aparecendo, ó. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 4 dezenas exatas, 40. Depois do 40, nós, com mais uma unidade, vai formar o número 41. Então, aqui eu tenho o número 41. Então, vejam lá, descobrimos o 41. E aí segue aqui a sequência da Samara, né? 42, 43, 44, 45, 46, 47, e aí está oculto mais um número aqui, que vem, ó, depois do 47, este número, e aí o 49. 47 vem antes, 49 vem depois. Quem é o número que está entre os dois? É o número, muito bem, 48. 47, 48, 49. E aí nós descobrimos os números ocultos da Samara. Pensar no número que vem antes e o número que vem depois é fácil de nós localizarmos na reta os números. Importante sempre treinar, porque agora você já sabe novos números, então você já precisa ir treinando e memorizando. Assim não tem como errar. Como a Samara precisou de ajuda, às vezes a gente também precisa de ajuda para localizar aí os números que talvez estejam ocultos na nossa reta ou que a gente ainda não conseguiu memorizar. Só que a Samara tem mais um probleminha, que ela precisa da nossa ajuda. Assim, nós vamos descobrindo outras coisas dela, né? Vamos ver na tela qual é o problema que a Samara tem, que a gente precisa ajudá-la a resolver. Vamos ver? Samara gosta muito de atividades de colorir. Sua professora propôs a ela desenhar e pintar as quantidades, de acordo com o número indicado. Então, nós vamos ajudá-la. E para ajudar, nós vamos ter aqui a Samara junto com a gente, e a Samara vai estar nós vamos estar ajudando ela nesses números que a professora dela passou para ela. Vamos ver aqui junto com a professora na bancada? Ó, o primeiro número da Samara, nossa amiga Samara, ela tinha aqui um primeiro número para ser descoberto. Então, qual é esse número? Vamos ver lá. O número é o número 9. E aqui tem o nome do número 9 para a gente já ir vendo. Ó. Aqui eu estou representando o número e aqui está o nome do número.
Será que nesta atividade a Samara conseguiu fazer os desenhos e colorir? Olha, ela é bem caprichosa, ela não saiu para fora de nenhum dos desenhos. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A quantidade representa o número que a professora pediu e, inclusive, tem o nome do número que a Samara está aprendendo e nós também estamos aprendendo. Então, a primeira atividade tá certinho. Aqui tem uma outra ficha que a professora deu com o número, olha, uma dezena inteira, o número 10. E aqui o nome do número 10, para escrever. Quando eu escrevo o nome dele, aqui eu represento o número e ela precisava determinar a quantidade de elementos que representem este número. Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 estrelas. Ela já pintou aqui, mas ela precisa completar e chegar nesta quantidade. Então, está faltando algumas estrelas. Vamos ajudar a Samara? Vamos contar juntos, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos no número? Ainda não. 9, 10. Agora sim ela tem a quantidade completa. Então, ela tinha 4 estrelas e precisou fazer quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 6 estrelas, ela chegou no total, que eram 10 estrelas que a professora pediu. E aí nós colaboramos com essa ficha da Samara. Qual outra ficha que a Samara tem para poder representar lá que a professora dela pediu? Vamos ver lá. Tem o número 11, uma dezena e uma unidade, 11, e aqui está escrito o nome dele, 11. Então, eu tenho o número, o nome dele, e aqui eu preciso representar a quantidade. Quantas latinhas ela tem aqui? Uma, ela já pintou. Ainda faltam latinhas para completar 11. Vamos completar ali, ajudar a Samara? Uma, continuando dali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora sim ela tem 11 latinhas. Ela tinha uma. Quantas latinhas ela precisou para completar esta quantidade? Vamos ver lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela precisou de 10 latinhas pintadas para ela completar a quantidade 11, uma dezena exata. 10 mais um que já tinha, 11. E aí nós temos mais um número e uma atividade dela correta. Olha lá. Esta ficha que a professora deu para ela tem o número, ó, uma dezena, 2 unidades, o número 12. Aqui está escrito o nome dele, 12. Tem alguns desenhos aqui que ela já pintou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos. Faltam ainda para ela completar 12. Então, quantos faltam? Vamos ver se nós ajudamos a Samara? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completou 12. 12 figuras bem coloridinhas. Ela é caprichosa, nós também temos que ser. Então, ela tinha 6 e precisou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ela somou, ó, 6 que ela desenhou mais 6 que ela tinha, ela chegou nesse total, que eram 12, e representou a quantidade 12. Vamos ver lá, ó. Aqui nós temos uma dezena, 3 unidades, o número 13. Então, aqui está escrito o nome dele, 13. Só que aqui não tem nenhum desenho, então ela precisa criar um desenho e completar os desenhos aqui na folha. Vamos ajudar ela? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainda não chegamos. 11, 12, 13. E aí nós temos a quantidade 13, que representa o número da ficha da atividade da Samara. 13. 13 flores desenhadas e bem caprichadinha. E ainda tinha mais uma ficha com o número, olha,
uma dezena, 5 unidades, o número 15. E aqui o nome do número 15. Aqui também não tinha um desenho nenhum, então ela vai precisar fazer 15 coisas, né, para poder representar esta quantidade. Vamos ver o que ela escolheu. Ó, uma borboleta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainda não chegamos, que ela precisa chegar no 15. 12, depois do 12, 13, 14, 15. Então, aqui ela tem a quantidade que representa este número e aqui o nome do número, 15. Então, ela fez o total de borboletas para completar o número 15. Viram lá? Como é importante a gente estar contando, conferindo e caprichando nas atividades. Samara é caprichosa. E você, está caprichando nas suas atividades em casa? Está realizando tudo com bastante capricho? É bem importante isso também. E aí a gente está treinando, aprendendo e prestando atenção, que sempre precisamos estar aí com as atividades em ordem, as quantidades, os números, para a gente não errar. Aqui nós trabalhamos com o que tinha, que a Samara tinha, e o que faltava para ela. E completamos aí a quantidade que representava cada número das fichas que a professora dela passou. Vamos ver então na tela uma atividade para nós pensarmos também nessa questão de uma sequência de números em que a gente precisa aí estar descobrindo quais são os números. Vamos ver lá. Olha, nós temos uma corrida e aí tem algumas linhas que representam uma determinada ordem. Então, aqui nós temos uma sequência lá, ó, com números. Os números começam em qual mesmo? Vamos ler junto com a professora? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o ponto, né, partida do 0, eles teriam que chegar até o 10. Cada um dos competidores ali na pista, né, das lâmpadazinhas que representam os competidores, tem uma letra. Então, do ladinho tem lá a letra A, B, C, D, E, F, G. O competidor da letra A, ele está em qual linha ali na corrida? Vamos prestar atenção. Então, se nós pensarmos nele, olha lá, a letra A, ela está, ó, a lâmpadazinha está na posição representada pelo número 2. Então, vamos pôr ali do lado do número, da letra A o número 2. A letra B, vamos achar a B lá. Olha lá, a B está bem adiantadinha. Então, a letra B está no 9. Então, letra B, 9. Então, vamos colocar lá o número 9. A letra C, no número 5. Então, vamos pôr o número 5. A letra D está no número 4. Então, vamos pôr o 4. A letra E, no número 7. Estão vendo que está subindo a setinha para ficar mais fácil a gente localizar o número. A letra F está no número 3. E a letra G no número 6. Então, já localizamos as posições aí na nossa reta, lá na nossa sequência de números. Agora eu pergunto para vocês, qual é a possibilidade, o que está mais adiantado, que está no número com o maior valor, que está mais próximo da linha de chegada, é o número 9. Então, é a lâmpadazinha que tem a letra B. Então, número 9. Provavelmente ganhará a corrida. Quem ficou para trás, cansado já no começo, que está na posição de número menor? A letra A. Ele está na posição do número 2. Muito bem. A professora vai marcar um número aí nessa sequência. Olha lá, presta atenção. O número que a professora está marcando é da letra C, o número 5. E eu pergunto para você, responda bem rapidinho, prestando atenção na sequência. Qual é o número que vem antes do 5 na nossa sequência de números? Olha só, ficou fácil, porque ele está ali do ladinho, né? Então, o que vem antes é o número 4. E depois do 5, quem é? É o número 6. Aí nós vamos prestando atenção na reta e localizando aí os números para a gente ir descobrindo quem está na frente, certo? Lembrem-se lá,
Agora aqui junto com a professora, na bancada novamente, nós vamos estar lembrando da nossa amiga Samara. Ela tinha que amigos que ela convidou para ir na casa dela? Os ratinhos. E os ratinhos tinham os compromissos deles. Mas neste momento aqui da nossa aula, nós temos 2 ratinhos que vieram aqui nos ajudar, os amigos da Samara. E os ratinhos estão aqui, ó. E eles também lançaram aí uma competição. Além deles serem amigos da Samara, serem bem espertos e caprichosos como ela, eles também gostam de jogar. Vamos ver qual é o jogo deles. Eles estão disputando quem tira o número maior nos dados. E nós vamos anotar esses números que eles vão estar tirando. Nós sempre vamos anotar o número maior de cada uma das rodadas. Lembrando que nós temos 2 dados com cores diferentes aqui. O dado que tem a cor azul, o valor que sair nele vai representar as dezenas. E o vermelho vai representar as unidades. Então vamos ver os 2 ratinhos, ó. Este primeiro ratinho vai jogar os dados e vamos ver que número que ele vai formar. Ó, se o azul é as dezenas, ele tem 2 dezenas e 4 unidades. Então ele formou um número, 2 dezenas, 4 unidades, um número 14. 14. Olha lá, a professora falou uma coisa e pensou outra. Nós estamos olhando ali, 2 dezenas. É o número 24. Então, olha lá, a professora corrigiu ali e nós estamos observando que o número do primeiro ratinho é o 24. Se o segundo ratinho lançar os dados, ó, representa a dezena, representa as unidades. Uma dezena, 6 unidades, o número 16. 24 e 16, qual é o maior? Lembrando da nossa reta? Muito bem, o 24. Então, a professora vai anotar aqui o número 24 da nossa rodada, que foi o maior. 24. Então, a primeira rodada, o número maior que saiu foi o 24. Vamos na segunda, ó. Este ratinho novamente. Representa as dezenas, 3 dezenas. Representa as unidades, 6 unidades. 36. 36. Olhem aqui, ó, na nossa reta. Ó, 36 é o número que saiu primeiro. Vou pôr aqui, ó, só pra gente lembrar. O primeiro número. O segundo ratinho, olha lá. 5 dezenas, 4 unidades. 5 dezenas e 4 unidades. 54. Então, nós temos lá o número 54. Eu vou marcar aqui, ó, na nossa reta. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou trazer aqui para nós observarmos. 36 e 54, o número maior, 54. Então, este é o nosso número da segunda rodada que saiu maior, 54. Marcamos lá. Vamos para a próxima rodada dos ratinhos, ó. 2 dezenas, 5 unidades, 25. Vamos deixar marcado, só para a gente lembrar na reta, depois para a gente comparar, 25. O segundo ratinho, ó, uma dezena no azul e uma unidade. Então, formou o número 11, bem lá no começo da nossa sequência de números. 11. Agora, qual é o número maior? O 11 ou 25? O número 25. Então, nós vamos anotar ali, 25. Temos 3 números, 3 rodadas aí com o número maior. Ó, o ratinho lançando, aqui, ó. 4 e 6, 26. Olha aqui. 20 não, desculpa lá. Falei 20, mas são 4 dezenas. Então, olha que bom que estamos prestando atenção. 4 dezenas, 40. 6 unidades, 46. Isso mesmo, 46. Vamos achar lá e deixar marcado na reta, na nossa sequência de números, aproveitando a sequência da Samara. 46. O segundo ratinho, ó. Uma dezena, 3 unidades. Então, 13. Uma dezena, 3 unidades. O número 13. Olha, ficou bem perto do outro. 11 ou 13. 13 e 46. Veja a diferença. Olha aqui, ó. O maior na nossa ordem, aqui na nossa sequência, o 46. Vamos marcar ele lá. 46. Próxima rodada, olha lá.
Nossa dezena, 2. Nossas unidades, 6. 26. Então, vamos marcar lá, 26. O outro ratinho, 56. Então, vamos lá, 56. 5 e 6. 56. Ó, na nossa sequência da Samara, vamos aproveitar, a gente consegue ver bem, ó, o 26 para o 56. 56, ó, bem maior. Então, 56. E o nosso próximo número, olha lá. 5 e 5. 5 dezenas e 5 unidades, 55. Vamos marcar lá o 55, ó, bem do ladinho do 56. Será que ele é o maior? 1 e 3. 13. Então, o 13, ó, bem no começo da nossa sequência. Então, ó, 13, ó, aumentando, aumentando até chegar no 55. Então, o 55 maior. Vamos marcar aqui o 55 nos dadinhos. Então, nós temos aqui na competição dos amigos da Samara alguns números anotados. Os números que saíram, os maiores, tá? Então, agora você vai pegar uma atividade parecida com essa aqui. Olha na tela, observa lá que você recebeu na escola esta atividade. E aí você vai pegar para você acompanhar e fazer junto aqui com a professora. Observe lá. Encontre uma atividade que tem os quadradinhos em branco, parecida com essa que está aqui com a professora. E nós vamos completar juntos a nossa... Isto mesmo. Ela vai estar toda em branco, desse jeitinho que está ali. E nós vamos fazer junto com a professora aqui. Certo? Encontrou? Ótimo. Então, nós vamos aqui... Você vai anotando junto com a professora. No primeiro ali, ó, bem igual a professora fez aqui, você vai pôr o 24, o 2 e o 4. 2 dezenas, 4 unidades, 24. Anotou? Muito bem. Aí você vai ver lá, ó, o 24 na nossa sequência de números. 24. Para ficar fácil de você descobrir o que vem antes e vem depois, ó. O 24 está aqui. Quem vem antes do 24 aqui na nossa sequência? O 23. Então, você vai pôr aqui o antes, o 23. Anote lá. O 2 e o 3. 23. E depois do 23, o 25. Então, anota lá. Depois do 23, é 24 que nós ocultamos. E depois do 24, o 25. Então, na nossa primeira linha da atividade... 23, 24, 25. Um pedaço, uma sequência aqui, certo? Já aproveita e anota aqui no segundo, ó, 54. 5 dezenas e 4 unidades, 54. E vamos localizar lá na nossa reta o 54. Então, vamos marcar lá. Olhando aqui o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes do 54, 53. Anota lá, 53. Anotou? Depois do 53, o 54 que nós já tínhamos anotado, vem o 55. Marca lá. Agora vamos lá, nós estamos com 25. 25 na nossa reta. Anota o 25, 2 e o 5. Aqui, ó, o que vem antes do 25 e o que vem depois. Olhando na reta, ó. Antes do 25, depois do 25. Antes do 24, depois do 26. Anota lá no seu 24, 25 que já tem e o 26. Vai ficar assim a tua sequência. Depois nós temos aqui, ó, o número 46. 4 dezenas e 6 unidades. Lá na nossa reta, 46. Para ficar fácil de nós vermos aqui na sequência. Antes do 45, depois o 47. Vamos marcar lá. Antes o 45,
4 e o 5, depois o 47. Marca lá. Treinando a escrita dos números. Aqui nós temos depois o 56. Então, marca lá o 56. Antes do 56, 55. Depois o 57. Marca lá. 55, 56 já tá, 57 é o próximo. E aí você vai completando a sua folha. E aqui ainda temos o 55, que tá junto ali, ó. Voltamos um na reta. 55, o que que tem? Antes o 54, depois o 56. Então, vamos marcar. Aqui nós vamos estar... Ó. Então, você vai ter essas anotações de sequências do número na sua atividade também. Viu lá? E pela reta você consegue ir localizando os números mais fácil para ver quem vem antes e quem vem depois, certo? Muito bem, com esta atividade nós vamos aí encerrando esse nosso momento de aula de matemática, onde nós pudemos aprender o que mesmo? Vamos acompanhar lá na tela rapidinho, realizar contagem de quantidades, ler, escrever e comparar os números na reta numérica, fizemos bastante, localizar na reta numérica o número que vem antes e o que vem depois, treinamos bastante. E aí com isso nós conseguimos chegar no nosso objetivo, que era ler, escrever e comparar números de até 2 ordens. Presta atenção que as nossas casinhas mudaram de número. Eu tenho 32, quem vem antes do 32? 31 e quem vem depois? 33. E assim nós temos o nosso próximo encontro, que é a aula de matemática, para nós estarmos aprendendo e ensinando matemática. Conto com você. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, tudo bem? Olá, professora! Que bom ver você aqui, Amora. Ai, você já sabe meu nome? Já estava ansiosa esperando você. Eu assisti a sua aula na semana passada. Que bom, Eu sei isso que o seu mesmo. nome é professora Mariana. Isso, muito bom. Que legal, eu tô bem feliz hoje de estar aqui. Que bom, eu também estou muito feliz de você estar aqui. Lembrando, né, que assim, como os alunos que estão em casa, uma semana de cada, né? É Pra verdade, semana trocar. passada era o Joca, né? E isso, semana passada era o Joca, essa semana é você. Aham. E assim a gente vai trocando, igual o pessoal que está em casa. É verdade. Vamos estudar então, Amora? Vamos lá, eu tô bem animada. Que bom, eu também. Então, hoje, nós vamos estudar sobre os povos e o sagrado, mitos de criação. E os objetivos são recordar o que é religião e mito, conhecer o mito para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas. Ah, que legal. Vai ser bem interessante, vamos lá? Vamos lá. Para iniciar, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos para dar início nessa aula. Certo. Os povos e o sagrado. Mas o que será que é sagrado? Ai, eu lembro, professora, que Lembra? a gente Que estuda bom. o que é sagrado. Sim, Tem a ver com os deuses, né? isso mesmo. Sagrado está ligado a Deus ou a deuses e às religiões. E isso engloba o que é fé. Ai, fé. Eu acho que fé é acreditar em algo, né? Também, muito bem. É a confiança total em algo ou em alguém. Isso. Mas e religião? Ai, o que é religião? Religião, nessa imagem a gente vê várias crianças representando diversas religiões. A religião é acreditar ou confiar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Existem muitas religiões, né, professora? Isso mesmo, várias. E é muito importante que a gente conheça e aprenda a respeitar todas elas. É verdade. Não pode desrespeitar por De causa jeito. de uma religião ou de outra, né? Tem que Isso. respeitar a todos, não é verdade?
Muito bem, todas elas. Cada uma tem a sua importância para quem pratica. No mundo todo, as mais praticadas são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Essas são de todo o mundo. E aqui no Brasil, é a religião católica, a espírita, o islamismo, o budismo, a umbanda e a evangélica. São as mais praticadas, né, professora? As mais praticadas aqui no Brasil. Existem muitas outras, né? Mas Muitas outras. mais praticantes, não é? Isso aí. E quando nós falamos de mito de criação, o que será que pode ser isso? De criação tem a ver com criar, né? Isso, muito bem. Você e o pessoal aí de casa já pararam para pensar de onde eu vim, para onde eu vou? Será que foi tudo sempre assim? Ai, eu já fiquei pensando assim, às vezes a gente fica pensando, né, professora? De onde será que a gente veio? Sim, né? são perguntas que a gente se faz às vezes. Às vezes sim. E também onde tudo começou. Como que surgiu tudo do jeito que a gente conhece hoje? Na minha religião tem uma história, sabia? Ai, que legal! As religiões, elas explicam muito. E hoje, nós vamos, através do que é mito, conhecer um pouquinho. Mas mito, o que será que é? Mito? A palavra mito, o que ela representa? Ai, eu nunca vi essa palavra, professora. Não? Então, olha só. Aqui, nós já temos uma frase. Mito é uma história contada para explicar um acontecimento sobre a natureza e os homens. Olha só. Essa primeira imagem, nós temos uma chuva bem forte e um raio. Nesta outra, nós temos o nascer do sol. E a outra, um arco-íris, bem colorido. Então, Esses são fenômenos da natureza. então são histórias que as pessoas contam para explicar, assim, esses acontecimentos? Isso mesmo. Só que essas histórias têm várias versões. Cada uma foi interpretando da sua maneira e assim foram nascendo os mitos. E cada religião tem seu mito, então. Cada religião tem seu mito de criação, muito bem. Ah, entendi. E essas histórias são passadas de gerações em gerações. Você sabe o que é isso, Amora? Ah, eu acho que é assim quando o pai conta para o filho, daí depois ele vai Muito contar bem. para o filho dele. Eu já vi a professora explicar sobre isso. Isso, ali na imagem aparece uma vovó contando para várias crianças e também tem os adultos ouvindo. Essas verdade. histórias são passadas sempre de pai para filho e vai sempre passando essas histórias. O que acontece é que às vezes as pessoas aumentam um pouquinho, diminuem um pouquinho e vai tendo algumas diferenças nessas histórias. É igual o telefone sem fio, né, professora? Isso mesmo. Eu lembro que o Joca falou do telefone sem fio na aula passada. Isso E mesmo. às vezes daí vai passando de um para o outro e daí acaba um aumentando, né? Chega diferente no final. É igual essas histórias, né? Igualzinho. E os mitos de origem? Eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Então, para cada religião, para cada filosofia, eles têm essa explicação da maneira deles. Como foi criado, então, todas as coisas? Isso mesmo. É igual na minha religião, né? Que explicam também como aconteceu a criação do mundo. É assim? Isso, muito bem. Entendi. Vocês lá da sua casa, seus pais foram buscar atividade? Ah, a minha atividade está aqui, professora. Isso. Então agora, para a gente fixar um pouquinho sobre o mito, a gente vai fazer essa atividade que está em casa. Tá bom. Ela é assim: observe as letras abaixo, procure e pinte somente as letras que formam a palavra mito, que é o que a gente viu agora.
E depois escreva no quadradinho abaixo. Então, aí no alfabeto, vocês vão pintar somente as letras que formam a palavra mito. E aí, nos quadradinhos, uma letra para cada quadradinho. Certo. Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer. Certo. Caprichem, bem bonita a pintura também. Muito bem, muito fácil, né? Tá bem fácil, professora. Eu acho que eu consegui. Então vamos lá. Olha só. Quais as letras? Qual a primeira letra será que a gente usa para escrever mito? A letra M. Muito bem, M do meu nome, de Mariana. M da professora Milene também, né? Da professora Milene também, E isso tem, mesmo. E tem M no meu nome também. Isso, Amora, no seu nome também tem. Ah, Mó. Até quando faz Mó, é o M e o O. Muito bem, ótimo. E para fazer Mi, de mito? Daí é o M junto com o I. Muito bem. Faz Mi. Mi. E agora To. É o T de tatu. Muito bem. T e daí To. Qual vogal? É o O. Muito bem. Eu tô esperta, né, professora? Corrige Eu tô lá, nós estudando fizemos bastante. rapidinho. Olha só, deixa eu voltar. Mito, que foi o que a gente viu. E mito, a próxima atividade vai explicar, né, vai apresentar imagens que criam, né, de como surgem esses mitos. Então, vocês vão circular as imagens que representam a origem dos mitos, por que eles foram criados. Essa é bem fácil, circula e vocês vão ter 1 minutinho para fazer. Tá. Vamos corrigir então, Amora? Vamos. Pessoal de casa também, presta bem atenção. Será
que para a origem dos mitos, era para explicar sobre carros? Não. Não. E sobre furacões? Ah, esse sim, porque eram coisas da natureza que os povos de antigamente não conseguiam explicar, né, professora? Não sabiam como surgia. Aham. Então, vamos circular o furacão. E será que os mitos, eles servem para explicar como se constrói uma casa? Ah, eu acho que não. Não. E raios, trovões... Opa, pulei um. E os vulcões? Ah, Já pensou quando eles viam assim? Porque eles não tinham naquela época os estudos que nós temos hoje. Então, para eles era muito diferente, muito extraordinário. Então, eles iam criando histórias para explicar sobre tudo isso. entendi. Então, os furacões também, né? Os vulcões também. Os vulcões, o pôr do sol, É. o arco-íris e os raios e trovões que eu falei antes, eu pulei um. Olha só, todos eles são fenômenos da natureza. Então, os mitos, eles são criados, né? A origem deles é para explicar esses fenômenos da natureza e de toda a criação, que eles não tinham a sabedoria, né? Não tinham o estudo que nós temos hoje para compreender um pouquinho mais. Entendi. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós vamos recordar sobre os primeiros habitantes aqui do nosso país, do Brasil. Observando essas imagens, nós temos vários povos e nós vamos ver desses povos quais foram os primeiros a habitar o Brasil. Os indígenas, os árabes, os portugueses, os franceses, os africanos e os russos. Os indígenas já estavam aqui, faziam parte do Brasil? E já? Eram os primeiros, não era, professora? Os primeiros, ótimo, Amora. Olha lá, então vamos recordar sobre eles. Os árabes? Não, no começo não. No comecinho não, eles vieram bem depois. Isso. E os portugueses? Ah, eles vieram logo depois, eles encontraram os indígenas aqui, né? Isso mesmo. E de lá da onde eles vieram, da Europa, eles trouxeram a religião deles para os indígenas. Os indígenas já tinham seus mitos, suas crenças, acreditavam em vários deuses. E para os portugueses era somente um deus. E eles trouxeram isso também. E foram explicando para os índios, foram contando também. E os franceses? Os franceses, não, no começo não, né, professora? No começo não. Hoje tem uma grande parte de franceses no Brasil, mas no início também não. E os africanos? Ah, eu lembro que a professora na outra aula explicou que os africanos vieram logo depois dos portugueses, né? Muito bem. Eles vieram e também trouxeram seus mitos de origem, as suas crenças, a sua religião. Cada um com a sua religião, né? Cada povo com sua religião. Que legal. E os russos? Ah, os russos só bem depois, né, professora? Bem depois também. Os africanos e os russos vieram depois. Então, esses são os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas, que acreditam em vários deuses, para explicar esses fenômenos. Os portugueses, que acreditam em um único Deus criador. E os africanos, que, como os indígenas, acreditam em vários deuses para explicar esses fenômenos, toda essa criação. Eles são os primeiros habitantes do Brasil e nós vamos conversar sobre esses mitos de criação. Ah, sobre a religião desses três povos, Sobre então. a religião desses povos. Que legal. Na aula de hoje, né, nós vamos conhecer sobre um dos mitos. Mas o indígena, como a prof já falou, que tem um Deus que faz a criação do homem, de algumas coisas, mas são vários deuses. O cristão, que aí já aparece ali quando a gente pensa, né, quando a gente olha aquela mão, um Deus que cria. E o africano, que também existem vários deuses, eles chamam de orixás, de deuses, também fazem parte de todo esse rito na crença deles.
E hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer sobre o mito de criação Guarani. Guarani é o nome das tribos indígenas daqui do Brasil. E para a gente conhecer esse mito, nós vamos ouvir a contação de história da professora Alissa. Prestem bem atenção nesse mito, que ele é bem interessante. Vamos lá? Mito da criação Guarani, o sopro de Tupã. No princípio, o deus Tupã morava num vazio, numa escuridão sem fim. E primeiro, o deus Tupã criou o céu e as estrelas. Com um sopro só. Pois é. Depois, ele desceu lá de cima. E aí então, ele criou as águas. Em um grande redemoinho, logo Tupã tocou as águas e o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. Pois é. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. Quando o sol chegou novamente ao ponto mais alto, Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu a vida. O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus, então, soprou a sua boca e ele começou a falar. Então, Tupã soprou na sua orelha esquerda e a inteligência se formou. E na orelha direita, ele soprou a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou uns raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções. Os desejos que se movimentavam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir, terminando a criação. Tupã voltou para o céu, montado em seu redemoinho. E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima. Interessante, não é, Amora, essa história? Nossa, bem interessante, né, professora? Eu não conhecia essa história. Ela é muito interessante. Um deus, né, um desses deuses, Deus Tupã, que vai inserindo as coisas no contexto, vai criando, né, as experiências que ele vai tendo, até ele perceber também que o homem precisa ser criado. Então ali também, né, a gente vai ver isso várias vezes, que do barro, da terra, também esse homem é criado. E é muito interessante, Amora, você viu que ele deu, Tupã deu 2 poderes para o homem? É mesmo. Ele deu, eu não lembro direito, professora, mas parece que um poder é o poder de criar, não é? Muito bem, um poder de criar e o outro? Eu não consigo lembrar. O pessoal de casa lembra, será? Será que vocês lembram? O outro, qual será? De destruir. Então,
Tupã deu essa possibilidade para o homem, para que ele tivesse esse poder de criar ou de destruir. Entendi. Interessante, não é? Bem interessante mesmo, professora. Muito bem. Então agora nós vamos relembrar e gravar um pouquinho o nome desse Deus. Vocês vão ter lá 3 minutinhos para fazer a atividade. Pensa lá, vocês vão escrever no caderno a inicial de cada animalzinho desse, para a gente descobrir e recordar o nome do Deus Guarani. Certo. Presta atenção lá, 3 minutinhos. Olha lá, o tatu começa com que letra? Lembra, Mora? Começa com T. Muito bem, T de tatu. T de tatu. E o urso? Ah, começa com U. Uma vogal, a vogal U. E o pato? Muito fácil. Pato é com P, bem fácil esse. Bem fácil, P de pato. E a abelha? Com A. Com A. Só que quando nós lemos assim, fica Tupá. E não o é Deus... assim, né, o nome dele, né? Não é assim. Nós precisamos de um acento. Nós precisamos do acento tio em cima do A. Para formar o nome do Deus. É. Tupã. Pã. É o acento de cobrinha, né? Que a É gente a chama. cobrinha, isso mesmo. Aham. E agora, Tupã, como a gente viu, deu 2 poderes. Nós podemos ver nessa imagem quais são esses poderes? Ah, ali dá pra ver bem, né, professora, que você acabou de falar. Ali um mundo bem triste, meio destruído,
E um mundo bem alegre do outro lado, né? Isso mesmo. Destruir e criar. Olha só. E agora, observando essas imagens, nós vamos ver atitudes de criar. Você me ajuda, Amora? Ajuda. O pessoal de casa também presta bastante atenção. Certo. Nesta primeira imagem, nós temos uma mulher dando uma água para uma criança que parece estar com bastante sede. Aham. Na próxima, nós temos pessoas discutindo, brigando. Ah, esse é destruir, né, professora? Tá destruindo a paz, eu acho, Isso. né? A próxima é uma pessoa ajudando a outra a escalar uma montanha, dando a mão, oferecendo ajuda. Ah, então elas estão criando, porque quando a gente ajuda, a gente tá criando coisas boas, né? Empatia, que a gente falou nas outras aulas, não é? Isso. Nossa, olha essa, cheio de lixo no chão. Ah, isso é destruição, né? Destruição. Quando as pessoas jogam lixo, maltratam a natureza, tá destruindo a natureza, né? Destrói tudo. E um menininho ajudando um menininho, brincando, se divertindo com um menininho com cadeira de rodas. Estão brincando junto. Eles estão criando uma amizade bem bonita, né? E ali 2 cachorrinhos abandonados, sem ter um cuidado, sem ter comida, água. Ah, eles estão passando por uma situação de destruição, porque ninguém tá cuidando Ninguém deles, tá né? cuidando, até a carinha deles tá bem tristinha. Podia alguém cuidar deles, né, professora? Isso mesmo. Daí se alguém adotasse eles, daí ia estar criando um novo lar para eles, né? Isso mesmo. Olha só. Então, as imagens em amarelo que nós já conversamos são as imagens de criar. Isso mesmo. E vocês vão ter uma tarefinha. No mito de criação guarani, vimos que Tupã deu aos seres humanos o poder de criar ou destruir. Podemos ter atitudes boas com as pessoas e a natureza, ou atitudes ruins. Pense e desenhe atrás da folha de atividades uma atitude que podem criar e uma atitude que podem destruir. Fácil, né? É bem fácil, eu até já sei o que eu vou desenhar, professora. Muito bem, dá para relembrar, né, daquilo que a gente já estudou. E será que nessa aula nós atingimos os nossos objetivos? Ah, eu acho que sim. Eu também. Recordamos o que é religião e mito? Sim. Conhecemos o mito criado para explicar a origem da vida, a partir da perspectiva dos indígenas? A gente conheceu o mito dos indígenas, né? Dos guaranis. É, né? Muito bem. Então, sim, alcançamos os objetivos de Nossa, hoje. professora, que linda você ali. Ficou legal, né? Eu gostei bastante da minha figurinha. O teu cabelo é bem lindo. Obrigada, Amora. E você me ajuda a frase... Ah, não, antes tem o pensamento. Esqueci, Amora, desculpe. Olha só, o pensamento do dia. Olha que frase bonita. Nossa essência e a nossa origem são as coisas mais valiosas que temos. Bruno Belucci. Ai, que bonito, né? Que a gente Muito falou lindo. sobre as origens hoje, né? E a frase das nossas aulas de formação humana, você lê junto comigo? Leio. Então vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Ótimo! Então esta foi a nossa aula de hoje. Que bem legal. interessante, não é? Muito interessante. Então, um beijão para todo mundo. Beijo, Amora. Beijo. E até a próxima aula. Até. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia! Cadê a tia? A Tiburcia tá atrasada. E agora eu vou ter que fazer sozinho. Fico com vergonha. Tiburcia, vem logo. Cadê a Tiburcia? Vem, Tiburcia. Oi, esparadrapo! Você tá atrasada, olha que horas são.
Você tá sem relógio. É verdade, mas se você olhar pro sol, você vai saber que horas são. Mas a gente tá dentro do estúdio, eu não tô enxergando o sol, esparadrapo. Ai, Tibúrcia, mas você tá atrasada, não importa. Sério que eu já tava atrasada? Tava atrasada, Tibúrcia. Não acredito, porque você não avisou. Eu avisei, Tibúrcia, eu gritei pra você. É? Nossa, eu tenho que gritar mais. Oi, gente, vocês já estão todos aí. Já, as pessoas chegaram na hora, foi só você que se atrasou, Oi, né? galera. Ai, como vocês estão bonitos hoje. Tô gostando de ver todo mundo sentadinho pra assistir às aulas. Isso, Tibúrcia. Você tá derramando no tapete que eu tô vendo, hein? Nossa, que bagunça, tem que arrumar esses materiais. Tira o gato daí! Nossa, o gato subiu na sua cabeça. Você Tira o gato viu, daí. Tibúrcia? Nossa, não pode. Lavou a mão depois que pegou no gato. Não, futucou o nariz. Não tô enxergando. Para, Tibúrcia, também não precisa contar. Nossa, dá pra ver todo mundo na Instagram. Olha, tem gente que toma até banho. Ai, que gostoso. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, Tibúrcia. É eu? Não é ele que tomou banho. Tudo bem, criançada? Ai, é tão legal estar aqui com vocês, sabia? Eu gosto de estar aqui também, Tibúrcia. Ei, pode ter gente que ainda não conhece a gente. Ah, verdade. Então vai lá e fala o teu nome. Eu sou a Tibúrcia, doutora Tibúrcia, formada em besteirologia. Besteiras, bobices e bobagens, que são imprescindíveis pra gente manter a cachola em dia. E eu sou doutor esparadrapo. Esparadrapo. E eu fiz patologia, Tibúrcia, porque eu tenho um pato chamado Godofredo, que ele é uma fofura, Tibúrcia. Ai, eu conheço o Godofredo. E juntos nós somos os doutores palhaços. SOS Alegria. E o que estão fazendo aqui? Isso, a aula passada você já falou, agora eu lembro. A gente veio aqui... Esqueceu de novo esse paradrapo. Não é que eu esqueci, Tibúrcia, é que é uma parte que eu não estudei. Ah, então é importante estudar. É verdade, Tibúrcia. Né? A gente veio aqui pra falar sobre cuidados, Tibúrcia. Cuidado! Isso. Pra ver se essa criançada tá assistindo a aula direitinho. Mas, acima de tudo, se estão se cuidando e sendo os super-heróis contra os mocorongovírus. Isso mesmo, Tibúrcia, porque agora cuidado não é só na escola, né, Tibúrcia? Veja, as crianças agora podem ir pro supermercado de novo. É verdade. Olha só, nada de ficar correndo com os braços pra cima pro mercado pegando todas as coisas, né? E nem lambendo as embalagens, né? Porque tem que estar de máscara. Não pode fazer isso. Se você fizer isso é porque você tá sem máscara, hein? É verdade. Não pode. Não pode cutucar o nariz no mercado também. Em casa também não, esparadrapo. Aliás, em lugar nenhum, porque o dedinho tá sujo. E aí você vai colocar dentro do seu nariz. Não faz isso. Eu só tô olhando. E aí, o que vai acontecer? Vai contaminar. Você esfregou em mim. Não esfreguei nada, eu só tô pensando onde que eu poderia colocar caso tivesse alguma coisa, Tibúrcia. Vamos lá, criançada. Vamos ensinar o esparadrapo que não pode cutucar o nariz em lugar nenhum. Se tiver algum totozinho incomodando o esparadrapo, porque às vezes começa a incomodar, daí tira a nossa atenção. Pega um papelzinho higiênico ou lencinho e limpa o seu nariz. Não pode ficar com o dedo sujo. Só tô olhando pro meu dedo, Tibúrcia, não tem nada no meu dedo. Que bom, porque não pode, tá? Até porque se sujar, você pode fazer assim, né, Tibúrcia? Ou assim, ó. E outra, não tem por que ficar limpando o salão, porque não pode ter festa nem aglomeração. É verdade, Tibúrcia, eu não tinha lembrado dessa parte. Tá vendo? É porque eu estudei nesse esparadrapo, sou inteligente. Tibúrcia, mas fala logo pra eles. Além do mercado, Tibúrcia, que a gente tem que cuidar, onde mais que a gente tem que cuidar, Tibúrcia? Ai, os coleguinhas que estão assistindo na escola, né? Às vezes eles vão lá pro refeitório se alimentar. Verdade. E aí tem que tomar cuidado. Todo mundo, antes de se alimentar, precisa fazer a higienização das mãos, esparadrapo. Isso mesmo, né, Tibúrcia? Fazer a lavagem do parabéns, passar álcool em gel, né, Tibúrcia? E sabe o que eu tava pensando, Tibúrcia? Eu não consigo comer de máscara, Tibúrcia. Mas é óbvio, né, esparadrapo? Precisa tirar a máscara para se alimentar. Por isso tem que estar com as mãos higienizadas. Porque já pensou se você tá com a mão toda suja? Se você pegou em um monte de coisa. E aí você vai tirar a sua máscara, você contamina a máscara, vai colocar no rosto de novo. Vai ficar doente. É verdade, você vai pegar na comida, né, Tibúrcia? Imagina. E olha só, a lavagem das mãos não é só por causa do Covid-19, não. A lavagem das mãos é uma medida de higiene que precisa sempre ser feita.
Afinal de contas, existem muitas outras doenças que são perigosíssimas e você precisa se cuidar para não ficar doente, ficar largadão, sem poder brincar, sem poder ver ninguém. Ficar doente é ruim, né, Tiburcia? Você fica com o nariz escorrendo, Porque se você ficar mole. doente, você não vai ver a gente aqui pela TV, vai ver a gente lá no hospital. E eu não quero ver você no hospital. Eu também não. Se você estiver lá, a gente vai ver. Mas eu prefiro ver você aqui na TV. Mas eu prefiro ver você na TV, saudável, feliz da vida e estudando. Você sabia que estudar faz bem pra nossa cachola e pro nosso organismo? A tua cachola é esquisita, Tiburcia, mas você... Que bom que ela faz bem. Imagina se você não estudasse, então, né, Tiburcia? Porque eu fiz um transplante de miolo mole e aí eu fiquei inteligente. Eu fiz transplante de milkshake uma vez, Tiburcia. Saiu tudo do copo pra minha barriga. É? Aham. E depois, eu não quero falar mais sobre É por isso que sua roupinha tá apertada. Para de falar essas coisas, Tiburcia. Mas olha só, criançada, não deixa de se cuidar, tá bom? Eu sei que às vezes é chato, a gente fica assim, esparadrapo, que nem um balão de saco cheio. É verdade, Tiburcia. Mas não pode. A gente tem que ter o quê? Paciência, porque isso vai passar, né, Tiburcia? Já tá acabando. As pessoas estão se vacinando. O vovô já foi vacinado. O papai já foi vacinado. E daqui a pouco vai ser quem? O irmão mais velho e as crianças. E aí vocês vão estar vacinadinhos. Isso, Tiburcia. E daí a gente vai ter que continuar passando álcool em gel na mão. Mas, esparadrapo, tô pensando aqui que mesmo assim com a vacina agora, não é hora de descuidar. É verdade, Tiburcia. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar bem, a vacina não é um escudo, mas só algo que vai nos ajudar a cuidar para não pegar o coronavírus. É verdade. Os sintomas com a vacina ficam bem mais leves e você não precisa ficar hospitalizado. Mas pode pegar mesmo assim e passar para alguém que é mais fraquinho, né? Esse coronavírus é muito safado e muito esperto. Por isso nós precisamos ser mais espertos que ele e continuar se cuidando. Isso, e continuar estudando para ficar cada vez mais inteligente. E olha só, criançada, a gente se vê na próxima historinha, né? Isso. Na outra semana a gente volta. Se você estiver em casa, você pode ver a gente. Se você não tiver, você pode ver também pelo YouTube. É mesmo, a gente também tá no YouTube. Isso, no YouTube, eu gosto. Lá no perfil da Prefeitura Municipal de Secretaria de Educação, né, Tiburcia? Nossa, você decorou direitinho esse paradrapo. Tchau, galera. Um beijo sem coronavírus pra vocês. À distância, para que você fique super saudável e a gente possa se ver logo. E a gente possa jogar bola, e a gente possa brincar, e a gente possa fazer todas as coisas que a gente gosta, né? Vamos combinar que quando as crianças voltarem pra escola, a gente vai lá visitar elas? Feito, Tiburcia. Combinado de dedinho, então. Combinado então, de feito. dedinho. A gente... Mas, tem que se cuidar, senão a gente não vai. Isso, né? Isso mesmo. Todo mundo saudável, tá bom? Isso. E tem que fazer as coisas certinho. Tchau, amigos. Até a próxima. Continue se cuidando, hein?